Fala turma, fala galera que curte o trabalho do canal Fernando Alves. Aqui estou eu para mais um vídeo, né? E hoje eu resolvi trazer um conteúdo um pouco mais informativo para vocês, tá? Bom, para quem acompanha aí o trabalho do nosso canal, deve se recordar que no nosso último vídeo eu elenquei, né, alguns pontos simples ali, mas que são úteis, né, no dia a dia para que você conserve, para que você deixe seu carro cada vez melhor, né? E naturalmente evite problemas de ordem mecânica aí por descuidos, por coisas simples, né? Como uma verificação de nível, como por exemplo, uma calibração de pneu, dentre outros. E dentre os pontos que nós conversamos na semana passada, eu falei um pouco sobre o nível do óleo lubrificante. Então hoje eu gostaria de explicar para vocês que de repente não tem esse conhecimento, que não saiba exatamente como interpretar o que significa cada uma das identificações presentes no óleo lubrificante. Então, se esse assunto te interessa, se esse assunto vai de encontro com alguma dúvida que você tenha, já deixa teu like, já deixa aí teu comentário, tá bom? Peço a você também que deixe a sua sugestão, ok? Porque as sugestões também nos levam, né, a conduzir o nosso canal da melhor maneira possível, de modo que a gente traga informações úteis a você. Se você quiser também, por favor, nos siga aí nas nossas redes sociais, tá? Instagram, @fernandoalves41s, ok? Facebook, né? Temos lá Fernando Alves também. E se de repente você também desejar compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, por favor, fique à vontade, me ajude a levar esse canal cada vez mais longe, tá? Bom, turma, peço desculpas, né? Estou me recuperando aí de uma gripe, né? Essa infeliz aí que acho que atingiu um monte de gente aí. Pelo menos no meu ciclo social tenho certeza que isso aconteceu. E estou me recuperando dela. Espero que assim, se de repente você se encontra nessa situação, você também se recupere o mais rápido possível. Bom, turma, eu vou utilizar aqui algumas imagens que eu vou deixando aqui na tela para poder explicar cada um dos significados, ok? Para que a gente possa compreender o que significa cada algarismo, cada item que nós temos na especificação do óleo, tá? Bom, gente, antes de mais nada, é preciso dizer que o óleo a ser utilizado no seu motor é o óleo preconizado pelo fabricante, ok? Eu bato muito nessa tecla, eu sou totalmente contra essa turma que acha que entende mais do que a engenharia da montadora e acaba mesclando ou mesmo modificando tipos e viscosidades de óleo a seu bel prazer. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Eu penso que se de fato a especificação existente para aquele motor não fosse a correta, naturalmente ela não seria indicada, ela não seria validada, ela não seria testada e aprovada durante a fase de projeto do motor. E tem muita gente que se acha mais entendido do que isso, mas enfim, interpretações à parte, recomendo sempre, utilize sempre a especificação recomendada pelo fabricante do teu motor. Bom, turma, agora a gente vai aprender a interpretar um pouquinho o que significa cada uma das especificações, tá? Antes de mais nada, é necessário a gente dizer que o óleo lubrificante para motores a combustão, ele possui basicamente três origens, três bases. Então nós temos os óleos de base mineral, que são os óleos mais antigos, né? Que a gente tem para os motores mais antigos. Nós temos os óleos de base semissintética, ou seja, é uma base que mescla propriedades de origem mineral com propriedades de origem sintética, ou seja, óleos, aditivos criados em laboratório, tudo isso forma um blend, né, um mix de compostos que formam esse lubrificante semissintético. E nós temos os óleos 100% sintéticos, que hoje, né, são utilizados na grande maioria dos veículos vendidos novos, né? Ou seja, é um óleo que é produzido 100% em laboratório, justamente para atender condições extremas e específicas de trabalho, ok? Bom, turma, basicamente são essas três origens dos óleos, tá? E para que a gente possa entender também, além logicamente das nomenclaturas clássicas de números, nós também temos normas que os óleos obedecem. A mais famosa delas é o API, ou seja, é uma norma SAI, é uma norma que foi criada basicamente para atender a necessidade da grande maioria das montadoras
em termos de aditivação, em termos de formação de espumas, de ebulição, enfim, em termos do pacote de aditivos presente naquele óleo. E basicamente o que a gente pode dizer, quanto mais elevado o API, melhor aquele óleo é. Mas não significa que aquele óleo deve ser utilizado em todo e qualquer motor. Novamente eu bato na tecla, o que deve ser utilizado é o óleo especificado pelo fabricante do teu motor, do teu carro. Ok, turma? Então nós temos aí o API hoje, se eu não me engano, já SN, tá? SN ou SP. Mas a grande maioria que a gente encontra no mercado são os óleos de categoria API SL, SN, SM. Então, quanto maior essa letra que acompanha o sufixo S, mais evoluído esse óleo é, ok? E também nós temos outras normas que os óleos também têm que atender dependendo da montadora. Por exemplo, o grupo Stellantis, sobre as marcas Peugeot e Citroën, a gente utiliza a norma ACEA ou ACEA, como você quiser. E atualmente nós utilizamos óleos que atendem a norma ACEA A2, ou seja, é uma norma ainda mais evoluída, ok? Então tudo vai depender do que o fabricante escolhe para atender às necessidades do seu motor na época de projeto, né? E turma, falando dessas normas, todas elas devem ser muito bem expressas e muito facilmente localizadas na embalagem do óleo que você está adquirindo, seja no rótulo da frente ou seja no rótulo do verso. Essas normas precisam estar expressas para que você faça a compra com segurança. E agora, meus caros, o principal parâmetro, que é a viscosidade do óleo. Eu vou utilizar um exemplo aqui na tela. 5W30. O que significa isso? Vamos lá, gente. O primeiro algarismo, que no caso desse nosso exemplo é o número 5, é um algarismo correspondente a temperaturas baixas, ou seja, as situações em que o motor está frio e situações em que o veículo ou aquele motor irá circular em termos de clima. Então, o 5, ele é uma escala, digamos assim, né, de viscosidade do óleo e que atende normas bastante rígidas em termos de baixas temperaturas, ok? É um óleo fino, é um óleo que preenche principalmente os brunimentos dos motores atuais, que é um brunimento muito mais complexo, muito mais ranhurado do que, por exemplo, a gente tinha em motores de 20, 30 anos atrás. Então ele é um óleo que ele penetra muito melhor dentro dessas ranhuras, né, dentro do brunimento, ok? Justamente para fazer com que esse motor tenha uma maior lubricidade a frio. Vamos utilizar como exemplo, não somente aqui o nosso cilindro, onde nós temos o brunimento, mas vamos falar também do comando de válvulas, que é o órgão que mais sofre na partida frio, justamente por estar geralmente, né, na parte mais alta do motor, juntamente com as válvulas, com os tuchos, enfim. Bom, turma, esse óleo 5W30, com essa especificação 5, ele tende a preencher muito mais rapidamente e de uma maneira muito mais eficaz todas as galerias de lubrificação, incluindo os tuchos hidráulicos, incluindo as galerias de lubrificação dos mancais dos comandos e também, né, de se reter as paredes dos cilindros para que esse funcionamento, esse sobe e desce dos pistões seja o mais atenuado possível em termos de atrito, ok? Da mesma forma que se eu pegar um óleo, por exemplo, 0W30, será muito mais eficiente do que o 530. Contudo, bato de novo na tecla, não significa que ele deve ser utilizado em todo e qualquer motor. Por quê? Quanto mais fino, mais o óleo adere a essas ranhuras, a esses brunimentos. E se aquele motor não tem a tecnologia necessária para utilizar aquele óleo, esse óleo ele é consumido muito mais rapidamente do que um óleo 5W30. Por quê? Porque como ele adere muito mais na parede dos cilindros, naturalmente o consumo vai ser maior. Porque quando o pistão subir e descer, esse óleo ele não vai ser completamente retirado pelo anel raspador. Ele vai permanecer na câmara de combustão, melhor dizer, ele vai permanecer nos cilindros. Então, no momento da ignição, da explosão, da misturar combustível, esse óleo vai ser o quê? Queimado. Queimado. Então, muita gente reclama que, por exemplo, eu tenho um motor que utiliza 5W30, eu resolvi colocar 0W30 e o motor passou a consumir muito óleo. É por conta disso, gente. O óleo mais fino ele vai aderir muito mais
a parede dos cilindros e ele vai ter um consumo maior, não tem jeito. Então, se teu motor, por exemplo, ele foi especificado para utilizar, um exemplo, tá? 10W30 ou 5W30 e você está utilizando o 0W30 a esmo, não faça isso, porque quem vai sofrer é o teu bolso, ok? Agora falando da letra W, o que significa essa letra no meio desses dois sufixos numéricos? Winter, traduzindo inverno, ou seja, ele significa, ele está sinalizando que o primeiro algarismo corresponde justamente à condição de frio, de inverno, né? Ou seja, por exemplo, ainda usando o exemplo do 5W30, 5W, ou seja, escala 5 para temperaturas de inverno, winter, né? E o que significa então, Fernando, o último algarismo, que seria o 30? A viscosidade do óleo a quente, ou seja, quanto que esse óleo ainda mantém de viscosidade quando o motor atinge a temperatura de trabalho, quando o veículo está trafegando em condições extremas de temperatura, lugares muito quentes, lugares realmente de clima muito quente, quanto que esse óleo suporta manter as suas propriedades de lubrificação, né, sem que ele verdadeiramente espume, sem que ele literalmente se transforme em água. Então, quanto maior esse número, mais resistente o óleo é para altas temperaturas. Vamos dar um exemplo aqui, os velhos óleos minerais que a gente utiliza nos motores antigos, como por exemplo que eu uso no meu Opala, 20W50. Olha a diferença. No inverno, você tem um óleo que tem o índice 20 e um óleo índice 5. Ele é um óleo que ele se mantém muito mais grosso no inverno. Por quê? Porque os motores antigos eles possuem folgas muito mais tolerantes, folgas decimais, folgas maiores, que realmente precisam ser preenchidos com um lubrificante um pouco mais espesso. Ao contraponto de que os motores mais modernos trabalham com folgas cada vez mais justas, cada vez menores, centesimais e muitas vezes milesimais. Então você precisa ter um óleo mais fino que preencha essas mínimas folgas. Por isso que nós temos óleos aí 5, óleo 0 utilizado na maioria dos motores da atualidade. Ao contraponto de que nós temos, por exemplo, no caso do 20W50, um óleo que se mantém ainda muito grosso em temperaturas altas e temperaturas quentes, que é o caso do óleo mineral 20W50, justamente porque como esse motor, mesmo quente, mesmo dilatado, mesmo na temperatura de trabalho, ele ainda possui folgas grandes, o óleo precisa manter-se mais viscoso para poder preencher essas folgas. Novamente comparando com motores mais novos, mesmo motor aquecido, essas folgas continuam a ser centesimais. Então o óleo não pode ser muito grosso, ele não pode se manter com a viscosidade muito alta para poder preencher esses espaços e manter a lubricidade dos elementos. Então, gente, mais do que nunca eu ressalto aqui com essa breve explicação para vocês do que significa cada um desses algarismos, que você deve sempre respeitar o que o fabricante do teu motor preconiza para que você não tenha nenhum tipo de problema. Outra coisa, Fernando, eu já vi, por exemplo, óleo mineral e óleo semissintético com a mesma viscosidade. Um exemplo aqui, eu vou chutar, eu vi um 15W40 mineral e um 15W40 semissintético. Eu posso misturar? Nunca, jamais. A mistura de tipos de bases de óleos forma, na maioria das vezes, o que a gente chama de borra, ou seja, uma reação química que solidifica o lubrificante no cárter do motor, em todas as paredes de lubrificação. Então não faça essa mistura, nunca, tá? Se teu motor tem o óleo preconizado mineral, use sempre mineral. Se for semissintético, semissintético sempre. Se for 100% sintético, 100% sintético sempre. Não misture tipos de óleo, beleza? E quanto à marca, eu particularmente eu deixo a preferência de vocês. Porém, eu, Fernando, eu particularmente gosto de respeitar as indicações dos fabricantes. A gente sabe que geralmente cada marca tem uma parceria com uma determinada marca de lubrificante. Por exemplo, a GM tem a Cedelco, a SPSA, a atual Stellantis, né, nas marcas Peugeot e Citroën, tem uma parceria de muitos anos com a Total, que é uma excelente marca de lubrificantes. A gente sabe que tem montadoras que têm parceria com a Elion, com Petronas, com Elf, enfim. Eu particularmente eu acho interessante respeitar a marca indicada pelo fabricante. Não que haja uma obrigação para isso. A obrigação é o respeito a
viscosidade e a norma. Agora, a marca não existe uma obrigação, mas eu particularmente eu recomendo que você utilize a marca que é recomendada lá pelo fabricante, tá? Eu acho interessante isso, de certa forma você manter ao longo da vida útil do carro, lógico que do tempo que o carro vai permanecer com você, aí o mesmo óleo indicado pelo fabricante e que naturalmente é utilizado lá no enchimento de fábrica. Bom, turma, eu sei que foi um vídeo breve, eu sei que foi um vídeo rápido, mas eu espero que tenha sido bacana, que tenha sido interessante para vocês. E semana que vem voltamos com mais conteúdos aqui no nosso canal. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!